É isso mesmo. Esse sou eu. E vão se acostumando porque eu vou começar a aparecer um pouco mais aqui no canal. Até porque eu tenho um bom motivo para isso. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Esse vídeo está comigo aqui porque o que eu tenho para dizer não tem como eu mostrar em edições mirabolantes que eu tenho feito em outros vídeos. Até porque eu vivi o que eu vou contar. Então segura aí, o que vocês vão saber é de extrema importância. Vamos lá. Eu nasci no início da década de 80. No início, minha mãe me levava para a igreja e tudo mais. E eu, criança, não entendia nada, eu ia porque eu era obrigado. Mas isso no início. Os anos foram passando e eu comecei a me acostumar com aquilo. Então, eu saiu da obrigação e passou para o costume. Nesse meio tempo, o meu irmão mais velho começou a me ensinar algumas notas no violão. Me ensinou 3 notas e o restante eu fui pegando. Passaram-se os anos, eu comecei a tocar na igreja. Eu tinha uns 8 anos de idade quando meu irmão começou a me ensinar o violão. Com uns 9, 10 anos eu já estava tocando na igreja. Eu lembro que minhas mãos doíam porque o violão era gigante na minha mão. Acostumado a ir para a igreja sempre que minha mãe me levava, comecei a participar do grupo de jovens, grupo de crianças primeiro, né, porque eu tocava e eu acabava tocando na igreja o tempo todo na igreja. Peguei bastante festividade, quem é da igreja sabe o que que é, e fui seguindo o caminho no cristianismo. No início, como eu falei, eu ia por obrigação, mas depois eu peguei gosto. Mas aí é que entra a parte bíblica que diz: ensine os seus filhos no caminho que devem andar, e eles nunca se apartarão dele, ou nunca vão esquecer dele. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Por que eu estou falando isso? Veio a adolescência, veio a rebeldia, eu me afastei da igreja que é o povo. Eu me afastei de Deus totalmente. E o tempo foi passando, eu fui crescendo, fui conhecendo o mundão, fui conhecendo outras pessoas, pessoas bacanas, outras nem tanto. E aí fui conhecendo o mundo, conhecendo os prazeres desse mundo, dessa terra. Comecei a tocar no mundão também, comecei a ver que eu estava tendo uma vivência bacana lá fora. Tudo que eu fazia, eu conseguia aplausos. A gente vê que as pessoas estão gostando, a gente começa a alimentar o nosso ego e tudo vai ficando bacana. E nesse meio tempo eu comecei a conhecer bares, conhecer lugares, fiz muitas viagens e passei da adolescência à idade adulta e conheci algumas pessoas e outras pessoas influentes e minha vida foi seguindo. Depois de um tempo eu comecei a conhecer a bebida, alguns vícios, não de droga, que eu nunca fui de usar droga, graças a Deus. Mas por que eu tô contando tudo isso? Porque eu comecei a sair bastante, ia para vários lugares, conhecia várias pessoas. E eu era sempre muito bem-vindo aonde eu chegava, até que eu comecei a me descontrolar, saindo muito, e era sempre bacana para mim, tudo era novidade. Mas nesse meio tempo, sempre quando eu ia para algum lugar, eu ficava na minha cabeça assim, né? Meu Deus, e se Jesus volta agora? Pra onde que eu vou? Às vezes eu tava num bar, numa zoeira com os camaradas, umas brincadeiras bacana que nosso corpo necessita, né? A nossa carne necessita. Às vezes dava aquela bad, sabe? Eu ia pra um canto e aí eu olhava tudo aquilo, eu ficava vendo tudo aquilo e falava, nossa, é legal. Mas aí ao mesmo tempo eu sentia como se eu estivesse sendo incomodado. E aí eu começava a pensar, meu Deus, e se acontecer uma briga aqui? E aí alguém é esfaqueado e essa faca pode pegar em mim? Ou então tem um tiroteio aqui e eu levo um tiro aqui. Pensava no pior, um tiro na cabeça sem chance de pedir perdão para Cristo, para Deus. O que eu pensava era isso. Aí você pode pensar, pô, mas o cara tá na balada, tá no rolê, como é que ele pensava nisso? É aí que entra a parte que quando nossos pais nos levam no caminho que a gente deve andar, a gente acaba nunca esquecendo. E eu nunca esqueci mesmo. E mas mesmo assim, aí passava aquele momento, com certeza Satanás entrava na mente de novo, falando, não, esquece um pouco isso, volta pra lá. E voltava pra lá, começava a curtir, dançava do jeito que eu sabia.
E mesmo assim parecia que eu agradava todo mundo, mesmo eu vendo que eu não sabia dançar, mas eu tocava no mundão também, então eu fazia meio que parte daquilo tudo e era gostoso pra mim. Claro, não vou mentir, eu gostava, era um momento que eu tinha pra mim, pra eu me divertir. Eu achava que aquilo era diversão e naquela hora era mesmo. E várias vezes isso aconteceu. Eu parava num canto e pensava assim, meu Deus, e se acontecer alguma coisa aqui agora? Se eu sair daqui e for atropelado, eu tô totalmente errado. Eu só pensava no pior, eu só pensava em morte. Por que que eu só pensava em morte? Porque eu já sabia que a nossa chance, a chance que a gente tem aqui na Terra, é só enquanto a gente tá vivo. Porque depois que a gente morrer, já era, acabou a nossa chance. E aí os anos foram passando, e por que que eu contei essa parte? Pra mostrar que, mesmo longe de Deus, eu nunca me afastei mentalmente. Era meu corpo que estava longe. E aí entra a parte quando tudo começou a mudar. Eu fiquei mais de 30 anos fora dos caminhos de Deus. E aí em 2018 comecei a ter algumas mudanças. A minha mente começou a mudar, eu comecei a perder a vontade de sair, comecei a perder a vontade de beber, sabe, tudo foi ficando sem graça pra mim. Isso já era Deus trabalhando, já era Deus entrando na minha vida, assim, sabe, de novo. Quer dizer que ele, na verdade, ele nunca saiu, né? E aí eu comecei a perder todas essas vontades, esses desejos que eu tinha, e tudo começou a ficar sem graça pra mim. E aí eu falei, não, isso não pode ser normal. Aí eu comecei a visitar a igreja que eu ia quando eu era criança. Ela só tinha mudado de lugar, mas ainda era próximo da minha casa aqui. E eu comecei a ir nela e comecei a frequentar uma outra, que é uns 4 quilômetros daqui também. Se chama Casa de Efraim. A igreja aqui que eu frequentava desde criança é a Assembleia de Deus. Acho que é Ministério do Brás, mas é aqui na Light, próximo à Avenida CUPC, no Jardim Miriam, São Paulo. E eu frequentava essa igreja quando criança e ela existia ainda. E aí eu comecei a frequentar lá novamente. Não frequentar, eu ia um dia, aí 4 dias não ia, e aí eu saía de rolê, e depois dava aquela bad, e aí voltava de novo lá. Aí as pessoas que me conheciam quando criancinha falavam, por que você não vem tocar aqui na igreja? Nós estamos precisando e tal. E eu não falava nada, né? Eu não me achava digno de tocar. Até que um belo dia eu entrei na igreja. Entrei nessa igreja novamente. E aí eu lembro que o pastor começou a fazer um ensinamento da palavra de Mateus 25, que fala das 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes. E aí eu estava com o meu celular na mão, assim, baixei o aplicativo da Bíblia no celular, tudo modernidade, né? Independente, tem gente que critica porque tem a Bíblia no celular, o importante é você estar lendo. Inclusive, depois eu tenho um vídeo para fazer sobre ler a Bíblia. E com o aplicativo no celular eu comecei a ler a Bíblia. Mateus 25, e eu estava aqui. Mateus 25, ouvindo a pregação, e às vezes eu meio que moscava, olhava para um lado, olhava para o outro, e pensando. E aí eu comecei a prestar bem atenção no que ele falava sobre essas 10 virgens. Só que aí, de algum jeito, não sei como, meu dedo esbarrou no celular e voltou para Mateus 24. E ali começou a minha experiência. Vou dizer uma coisa que às vezes pode até soar mal para algumas pessoas, mas essas pessoas que dizem que vão no inferno todos os dias, uma vez por semana tá no inferno, outras vão no céu e cada hora tem experiência com Deus, toma cuidado. Você que assiste esse tipo de conteúdo, toma cuidado, porque nem sempre isso acontece. Por que eu tô falando isso? Porque eu não sou nada, não sou ninguém, mas eu acho que Deus ele escolhe as pessoas assim na hora certa e tem um momento específico e pra mim não é toda semana, não é todo dia, não é toda hora. Tem um momento certo. E eu só tive essa única experiência e eu resolvi contar como uma abertura de outros vídeos que eu vou fazer aqui. E por que eu tô dizendo isso? Essas pessoas que dizem que tem experiência direta com Deus, eu acho que não é bem assim. Eu acho que isso no Velho Testamento acontecia bastante, mas hoje em dia eu acho um pouco mais difícil, porque tem Jesus para interceder por nós no meio. Mas enfim, eu tava lá com meu celular e voltou
para Mateus 24. E aí eu comecei a ler Mateus 24. Depois você pega Mateus 24 e vai ler. E aí eu comecei lendo, falando do início, quando os judeus, quando os apóstolos estavam mostrando as construções do templo para Jesus, todos empolgados lá e tal, e Jesus simplesmente saiu andando. Ah, tá bom, vocês estão vendo tudo isso? Não, aí ele subiu para o Monte das Oliveiras. E os discípulos, sem entender nada, foram atrás dele. E aí é quando Jesus joga um balde de água fria neles, fala: vocês estão vendo tudo isso? Pois vai chegar um período que não vai ficar aqui pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado. E aí eles perguntaram quando que essas coisas aconteceriam, quais seriam os sinais do fim do mundo e da volta dele. E aí é quando Jesus começa a falar todos os sinais que iam acontecer. Eu não li a Bíblia antes, assim como muita gente não lê hoje. Eu tenho ciência disso. Só que eu assumo, né, que eu não li a Bíblia, mas isso já não é mais um problema. E eu continuei lendo essa parte e foi falando tudo. Depois você pode pegar o livro de Mateus e veja o capítulo 24, que é Jesus, é próprio Jesus falando sobre o final dos tempos. E eu fui lendo aquilo, que teriam pestes, que teriam vários terremotos em vários lugares e que teriam vários escândalos e que o evangelho ia ter que ser pregado no mundo inteiro e que ia ter perseguição. E eu comecei a ver aquilo e de repente, eu não sei o que aconteceu, que a minha visão começou a esfumaçar. A minha visão começou a ficar embaçada e eu só via o celular. Era como se o piso da igreja estivesse afundando. E era um efeito estranho e aí eu comecei a ficar meio que surdo. Eu não conseguia ouvir o que o pastor estava falando, eu só olhava pro celular. Eu já não entendia mais o que ninguém falava e eu só lia. Era como se alguém estivesse lendo aquilo ali para mim. E eu tenho problema com leitura. Qualquer coisinha, se eu estiver lendo alguma coisa e cair um alfinete no cômodo do lado, eu já perco tudo que eu tinha lido. Mas nessa hora não. E aí eu comecei a ler aquilo e vendo que ia ter muita catástrofe e até que chegou na parte da grande tribulação. E aí eu vendo tudo aquilo e vendo que os cristãos iam ser perseguidos e que um novo líder ia surgir no mundo e eu... Só que eu não conhecia essa parte direito. Eu já tinha ouvido falar, mas como eu era criança na época, eu não dava muita atenção. Eu lendo tudo aquilo e comecei a ficar apreensivo. E depois que eu terminei de ler Mateus 24 todo, eu lembro que eu fiz mais ou menos assim, eu abaixei a mão, olhei pra cima assim, aí tipo minha audição voltou. Já tava enxergando tudo novamente, já via todo mundo. E aí minha irmã tava do meu lado assim, e eu acho que foram só apenas alguns segundos que passou pra ela, mas pra mim foi muito tempo, porque ela não me incomodou, ela não tocou em mim, não falou nada comigo. E aí eu olhei assim pra ela e eu olhei em volta assim, já comecei a ouvir tudo novamente. Eu olhava para as pessoas assim e falava: meu Deus, então tudo isso vai acontecer? Aí veio aquele sentimento dentro de mim, assim, tipo, eu preciso avisar as pessoas. Eu já comecei a ficar incomodado. Eu falava: mas ninguém vai querer me ouvir. Como é que eu vou avisar um monte de gente ao mesmo tempo? Foi aí que veio na minha cabeça: eu preciso fazer um canal no YouTube. Eu preciso alertar as pessoas de qualquer forma. E aí eu falei: mas e se isso foi ideia da minha cabeça? Aí eu fiquei na igreja, e aí eu lia de novo. Eu falava: meu Deus, então quer dizer que nós vamos estar aqui quando a grande tribulação começar. Aí eu falei: mas eu acreditei por mais de 30 anos que Jesus podia voltar a qualquer momento e arrebatar a igreja e só ia sofrer a grande tribulação quem ficasse. E na mesma hora eu senti dentro de mim: não é isso. Os cristãos vão estar aqui e eles que serão perseguidos pelo anticristo. E eu sentia tipo uma dor dentro de mim, assim, tipo, meu Deus, vai morrer gente demais, muita gente vai se entregar, muita gente não vai aguentar. E eu sentia falando dentro de mim: vai ser assim mesmo. E eu saí da igreja assim com aquela sensação de que 3% da população mundial ia se salvar.
Mas eu saí, não, é alguma coisa da minha cabeça. Aí eu falei assim, bom Deus, se for o Senhor mesmo que está falando comigo, até porque eu estou afastado do Senhor há muitos anos, se o Senhor estiver falando comigo mesmo, eu vou chegar em casa e vou digitar um nome para o canal. Se não tiver esse nome, se não aparecer nenhum canal com esse nome, é porque está confirmado e eu vou fazer esse canal para avisar as pessoas. Foi aí que eu cheguei em casa e eu não saí com nada na cabeça. Quando eu cheguei em casa, que eu peguei o celular para digitar, veio o primeiro nome que veio na minha cabeça: Fazendo Minha Parte. Eu fui, peguei o celular, digitei e quando eu vi, não apareceu nenhum canal com esse nome. E até hoje não tem. E aí eu tive a confirmação de que eu deveria fazer esse canal para avisar as pessoas, para alertar as pessoas. E foi daí em diante que meus olhos se abriram, minha mente se abriu de uma forma e eu resolvi voltar para os caminhos de Deus, falar: não, esse mundo já era, acabou. Se tudo isso que está escrito na Bíblia aqui realmente vai acontecer e a gente vai estar aqui, então eu preciso avisar as pessoas e eu tenho que salvar a minha pele também. Eu tenho que salvar a minha alma também. E assim eu resolvi voltar para os caminhos do Senhor e alertar as pessoas. Esse mundo já era. Esse mundo não tem mais nada para oferecer. E eu vou alertar mais ainda os cristãos que estão dentro das igrejas sobre muita coisa errada que está acontecendo na igreja, que vão fazer eles perderem a salvação deles. Muitas pessoas estão sendo enganadas nos grandes tempos e não sabem, porque vão atrás de bênção, de prosperidade, de cura mirabolante, de casa, carro, vida confortável, vida em abundância aqui na terra. Eles querem o melhor aqui dessa terra, mas não tem o melhor nessa terra. Acabou. Olha a sua volta. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou entrar num outro tema, que é esse que eu estava falando agora. Queria mostrar era como eu voltei para os caminhos de Deus e qual foi o motivo que fez eu abrir os meus olhos para entender por que eu devo, não só eu, mas todos nós devemos alertar as pessoas sobre o final dos tempos agora. Porque você não vai ser arrebatado antes que o anticristo apareça e persiga a igreja. A não ser que você morra antes em Cristo. Mas esse não é o intuito do vídeo. E eu vou fazer um outro vídeo sobre esse tema. Eu já fiz um. Mas como eu não tinha muita base bíblica, então ficou meio vago. Mas agora que eu consegui ler a Bíblia, eu vou trazer um tema falando sobre isso. Mas não é o tema desse vídeo. O tema desse vídeo é como que eu voltei. O que me fez voltar para os caminhos de Deus e a experiência que eu tive. Praticamente um testemunho. Eu não costumo pedir like porque até eu nem apareço muito nos vídeos, mas eu peço que você deixe o seu comentário aqui. Eu quero saber o que você tem a dizer sobre o final dos tempos, sobre as coisas que vocês estão vendo aqui já acontecer. Se você já teve uma experiência dessa, como que você está fazendo para alertar as pessoas sobre a volta de Cristo, sobre o anticristo que está para se manifestar e sobre tudo que está acontecendo no mundo agora que precede a aparição desse novo líder mundial. Tudo que o ambiente mundial está pedindo agora. E cada dia que passa se confirma mais ainda essa experiência que eu tive em 2018, que me fez voltar para Deus em 2019. Levou um tempinho ainda, porque eu fiquei meio confuso, eu fiquei meio atordoado. Mesmo fazendo os primeiros vídeos do canal, eu ainda ficava meio assim, mas eu já orava, já estava em contato com Deus mais do que antes. E aí foi quando eu parei com tudo, larguei tudo, parei de sair, parei de beber, parei de rolê, parei de tudo. Muita gente se afastou de mim por causa disso. Muita gente falou: só porque agora você virou cristão, você não quer mais saber da gente. E ninguém vem aqui também ver como que eu estou. As nossas amizades aparecem mais quando a gente está no rolê, quando a gente está por aí com eles, em lugares que não vai nos trazer nada. Então eu peço que você, se quiser compartilhar esse vídeo, se você quiser se inscrever no canal, vai ajudar bastante, porque a partir de agora eu vou ter alguns vídeos que vocês não têm ideia do que eu vou fazer, mas é o que eu estou sentindo de fazer. Não sou eu que vou fazer. Estou sentindo que eu devo fazer isso e eu vou postar tudo aqui. Afinal, eu
tô fazendo a minha parte.